Lula faz revelação chocante e assustadora, deixando bem claro que é um comunista e sempre lutou contra a família e apoia totalmente a ditadura. E só usa a democracia para continuar no poder. Seja bem-vindo ao nosso canal Notícia Brasil, já deixa o seu like e se ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e não esqueçam de ativar o sininho, para que o YouTube sempre notifique quando tiver vídeo novo para vocês. No encontro do grupo terrorista Farc em Brasília, Lula mostra sua verdadeira face e deixa bem claro que sempre enganou os brasileiros para se manter no poder. A sua revelação é tão chocante do que pode estar vindo por aí que até o jornalista Alexandre Garcia fica assustado. Bom, o primeiro assunto é para recordar o discurso do presidente da República na abertura do encontro das Farc, 26º, eu acho, aqui em Brasília. E interessante que ele disse coisas... Ele disse, por exemplo, que não adianta nos jogar a pecha de comunistas, como se isso nos ofendesse, muito pelo contrário, isso nos orgulha. Acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. E disse também que valores que sempre combateram, como o patriotismo, a família, os costumes. No Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Aí eu pergunto, por que ele não contou isso na campanha eleitoral? Ele escondeu do eleitor isso. Imagina a decisão do eleitor se não poderia ser afetada por ele confessar que tem orgulho de ser comunista, né? Ele não disse particularmente, nós somos acusados, socialistas, comunistas, etc. Falo dos seus ídolos aí, Fidel Castro, né? Hugo Chávez, que juntos é que formaram o Foro de São Paulo. Nós criamos o Fórum de São Paulo. É que em 1985 eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. E essa história também de combater valores, as palavras literais aqui. Enfrentamos o discurso da família, dos costumes, do patriotismo. Enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Uau! Não disse isso na campanha eleitoral. Bom, aí na véspera ele deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, né, e disse aquela história da democracia relativa. Aí ele disse, gosto de democracia porque me fez chegar à presidência da República pela 3ª vez. Por isso que ele gosta de democracia. Eu fui abastecer no sábado e o frentista, na sexta-feira, e o frentista me disse, olha só, o egoísmo, ele gosta de democracia para usar a democracia para chegar ao poder. O frentista me disse isso. É frentista que não está mais recebendo a notícia lá de cima para baixo, é frentista que está na rede social acompanhando tudo. E aí vira cidadão. E não cliente. Bom. Outro assunto. Bolsonaro, não foi surpresa para vocês, eu cheguei a falar no score aqui, 5-2, né? E deu 5-2. O voto da ministra Carmen Lúcia foi decisivo. Ela disse que ele não podia... fazer achincalhe, não foi bem achincalhe o termo, mas algo parecido com a justiça eleitoral. Não podia atacar a justiça eleitoral. Fica estranho, né? A gente traduzindo, eu o condeno porque você me atacou. Não é? Fica estranho. Mas, enfim, o voto também dizia que a reunião com os embaixadores teve caráter eleitoreiro. Ora, todo político, quando faz uma reunião, tem caráter eleitoreiro e muito mais se ele for candidato à reeleição. É uma coisa óbvia.
O ministro presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, disse que o Itamaraty não organizou aquela reunião. A Casa Civil não participou. Ora, então ele não usou a máquina administrativa, ele usou o Palácio do Planalto, né? A TV oficial. A TV oficial. E é interessante que tudo isso foi provocado pelo PDT de Carlos Lupe, que é o presidente. Carlos Lupe é muito ligado ao Brizola. Brizola é que o fez, né? Ele entregava a 0 hora e o Correio do Povo lá no Hotel Everest, lá na Prudente de Moraes, no Rio de Janeiro, e Brizola passou a gostar dele. E o fez, primeiro o fez filiado ao PDT e depois ele subiu no partido. E Brizola, com a história da Proconsult, não suportava essa história de contagem informatizada dos votos e sempre quis um comprovante de voto. E o PDT também, e o Brizola Neto também, tanto que ele e o Flávio Dino apresentaram um projeto que foi aprovado, assim como o projeto do Bolsonaro, assim como o projeto de Requião, que foi apoiado pelo PDT exatamente por isso. Então eu fico pensando se Brizola não vai aparecer para o Carlos Lupe nos sonhos, para vir puxar o pé dele na cama. Porque o Carlos Lupe fez o contrário do que queria, do que sempre sonhou Brizola. Então, coisas da política, né? Lá na votação também ouvi, né? Liberdade de expressão não é ataque ao poder judiciário. Portanto, nós vamos reescrever os artigos 220, o inciso 4º do artigo 5º, né? 220, liberdade de expressão, não haverá restrição, é vedada a censura, né? Agora vamos reescrever dizendo assim, salvo se atacar o poder judiciário.